Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse episódio do Conect com Serra. Nessa série nós vamos começar a falar um pouco sobre o nosso ecossistema de soluções. Eu queria já iniciar fazendo motivando você aqui algumas reflexões em relação à sua vida pessoal, mas também ao seu negócio. Será que talvez o seu negócio não está crescendo do jeito que deveria, do jeito que poderia, mas não por falta de esforço da sua parte, da sua equipe, mas talvez por falta de acesso às ferramentas adequadas? Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo. E nessa trajetória eu acabei descobrindo e entendendo que muitas vezes a empresa precisa ser multidisciplinar. Não é porque o seu negócio atua num ramo específico que você não precisa entender de outras áreas de negócios, né? E foi pensando nisso que lá no Serra, a gente foi ao longo dos anos desenvolvendo o nosso ecossistema de soluções. Imagina você estar presente ali na sua empresa e você se deparar com situações aonde você precisa de contratar pessoas, contratar serviços, e essa contratação vai te tomar tempo, você vai ter que muitas vezes conhecer a ferramenta, validar aquele serviço, e isso toma tempo, e isso tempo é dinheiro. Agora imagina se a sua contabilidade te oferecesse esse tempo. Ou seja, nós lá no Serra temos um hub de soluções que já foram testadas por nós. Todas elas fazem parte das soluções Serras também. E essas soluções elas podem fazer com que o seu negócio cresça mais rápido e de forma consciente. Quer ver um exemplo? Às vezes você pode estar precisando de uma situação patrimonial, um laudo de avaliação, ou até mesmo contratar um sistema que pode trabalhar para você, que pode ter uma automação melhor dentro do seu trabalho, dentro do seu serviço. Imagina você ter que ir para o mercado, conhecer as diversas empresas que estão relacionadas a isso, fazer reuniões, orçamentos e depois a contratação e ainda naquela insegurança se aquela ferramenta vai ou não atender você. Veja, lá no Serra nós temos parceiros que nós já validamos para cada segmento, para cada situação, para cada tipo de solução, aonde essas ferramentas elas foram já validadas, testadas e estão à disposição dos nossos clientes. Então, muitas vezes, as empresas elas demoram a performar não por falta de esforço, mas porque não tem a estrutura, o apoio, né? A contabilidade, qualquer contabilidade, ela vai entregar para você algumas de uma forma, outras de outras, mas a apuração dos impostos, o cálculo da folha de pagamento. Mas imagina se além de tudo isso, você tiver do seu lado um mentor, uma pessoa que tem vivência de mercado, que entende do corporativismo, que entende muitas vezes do negócio e às vezes até um pouco mais, com um olhar um pouco mais aberto que o seu sobre o seu segmento. Essa pessoa ela consegue olhar para você, te ajudar a construir processos, trazer parceiros que vão agir de forma complementar no seu negócio, implantar ali ferramentas e outras questões sistêmicas para o seu negócio evoluir. Vai muito além só da contabilidade propriamente dita. Aqui nós estamos falando de inteligência tributária, aqui nós estamos falando de BPO, ou seja, terceirização de parte dos seus processos. Aqui a gente está falando de compliance, que é quando a gente traz para dentro da sua empresa uma ferramenta sistêmica, mas também que cuida dos seus processos de modo em que você tem garantias de tudo aquilo que está sendo feito da forma correta, do jeito certo, dentro da legalização e que isso inclusive vai permitir que você mostre para a sociedade com transparência os números da sua empresa para que você possa buscar capital, para que você possa fazer bons negócios, inclusive até mesmo contratações com as melhores taxas. Então, o nosso objetivo desse vídeo hoje é iniciar uma série que nós vamos estar trazendo aqui todos os nossos parceiros do ecossistema para falar um pouquinho da solução que cada um deles tem,
né? Então, o nosso objetivo é fazer com que o seu negócio cresça de forma consistente, apoiada não só pela contabilidade propriamente dita, mas por um hub de soluções que, se a gente pluga esse hub no seu negócio, em cada momento, em cada fase da evolução da sua empresa, eu tenho certeza que você vai evoluir muito mais rápido, melhorar os seus resultados, porque no final das contas, o que importa para você é a última linha da DRE. Né? O que importa para a empresa é o resultado final, o lucro do exercício. Então, nada adianta você ter toda aquela estrutura da DRE, a sua formação de preço, a boa inteligência tributária, um acompanhamento adequado dos seus custos, um bom desempenho nas suas despesas administrativas, se você chegar lá no finalzinho da DRE e o seu resultado não for satisfatório. Então, o nosso foco é no resultado, no lucro, na última linha da DRE da sua empresa. E para isso, não só contabilmente, não só do ponto de vista tributário, mas nós também atuamos como soluções em todos os segmentos, sejam ferramentas, tecnologias, consultorias, treinamentos para a sua equipe e muito mais do que isso, a gente também tem um braço de mentoria, que é quando a gente pega na sua mão e ajuda você a percorrer a trajetória de evolução do seu negócio, para que você não perca tempo testando ferramentas que talvez não vão performar, mas ao mesmo tempo você foque naquilo que é o seu objetivo, o seu resultado. E com muita satisfação, com muito orgulho, hoje eu trago aqui para falar um pouco com nós o João Renheimer. O João é nosso cliente também lá no Serra. Faz muito tempo que a gente se conhece, viramos amigos, né? E dentro dessa trajetória, o João também agora está atuando, né? Já há algum tempo ele atua como um ajudante do empresário ali, principalmente na questão da alavancagem patrimonial, né? João, eu fico imaginando aquele empresário que às vezes até tem um pouquinho de dinheiro, né? Tem algumas aplicações ali, mas ele queria dar um passo além, ele queria evoluir até na sua vida pessoal, né? E muitas vezes falta para ele orientação. O dinheiro fica lá num CDB, ou ele às vezes vai para o mercado de ações, né? Vai para a bolsa de valores, não, às vezes não sabe muito bem como fazer tudo isso, acaba perdendo patrimônio. Fala para mim, João, um pouquinho daquilo que você traz para nós como solução. Pensa que você está de frente de um cliente do Serra, que você vai fazer uma abordagem para oferecer o seu produto para ele. Conta para nós. Eu queria primeiramente agradecer aí pelo convite, né? Estamos aí na caminhada já tem um tempo conectado com você, com as minhas empresas também. E hoje o que eu trago como ferramenta, né, como consultor financeiro, seria a ferramenta do consórcio, da carta de crédito, né? Que hoje em dia ela está tendo uma crescente, principalmente com a alta aí da taxa Selic, né? 14,75% atualmente. E hoje eu trago o consórcio, né, a carta de crédito, como uma ferramenta para alavancagem financeira e ali para alavancagem patrimonial, né? Hoje o consórcio é uma das ferramentas que mais vem crescendo devido às taxas, né, estarem abusivas ali no empréstimo, no financiamento, e hoje vem ali com uma taxa somente administrativa, né, de entre 15% a 27% aí hoje no mercado, né, que você encontra administradoras com esses valores, né? Então hoje eu venho proporcionar aí para investidores, empresários aí que está precisando de um fluxo de caixa, ou até mesmo ele quer investir, né, seguro, né, porque hoje o consórcio ele tem uma segurança, ele tem como que eu posso dizer, é um planejamento a longo prazo, né, onde a gente vai iniciar ali uma consultoria, entender o que o cliente, o empresário, o investidor está buscando, para aí assim a gente montar um plano de ação
para conseguir fazer o que ele deseja. Se for ali uma alavancagem patrimonial, né, onde ele consiga comprar um bem sem se descapitalizar, dependendo da onde ele está investindo, né, o que ele está usando ali como investimento, para a gente planejar esse futuro dele, né? Então hoje eu venho aí com essa solução para poder apresentar aí para os clientes do Serra Contabilidade e poder agregar aí junto com o pessoal, né, e com vocês, e poder alavancar esse patrimônio dos clientes da Serra. Uhum. Muito legal, João. Bom, eu vou falar um pouco da nossa experiência, né? Porque a gente também é cliente de vocês, né? A gente também tem um investimento lá com vocês, que você nos ajudou a fazer a melhor escolha, né? Então, primeiramente, obrigado também pela, pela dedicação para nós. Mas deixa eu só tentar ver se eu entendi. Então, a sua proposta não é simplesmente vender uma carta de crédito para a pessoa, para os nossos clientes. O que você traz é uma consultoria onde você vai entender os objetivos ali daquela pessoa e ajudar ela a fazer escolhas através dessa modalidade de investimento, que seria o consórcio, tanto para aquela pessoa que talvez quer adquirir um bem, né? Ela quer talvez trocar de carro, de apartamento ou etc. Mas também para aquela pessoa que já está tranquila ali e só quer melhorar a sua capacidade de ganho, né? Ela faria a aquisição de uma ou mais cotas ali do consórcio e trabalharia uma evolução patrimonial disso, porque me parece, você explicou para nós aquele dia, que tem uma questão também que o investidor ele pode comprar a carta, oferecer alguns lances ali dentro das assembleias e, havendo a contemplação dessa carta, não necessariamente que ele precise utilizá-la, ele pode vender essa carta com algum ágio, é isso? Isso, correto. Hoje, o consórcio existem 3 formas de contemplação, né? Que seria o sorteio, né? O sorteio ele já é básico, tem que sempre ter um sorteio dentro do grupo, né? Livre, sem nenhum tipo de lance. A segunda opção seria o lance embutido, né? Que esse lance embutido é um dinheiro que a administradora ela fornece para você somente para fazer a contemplação. A partir de quando é feita essa contemplação, esse crédito ele é abatido da própria carta, né, e recalculado as parcelas para você dar continuidade no pagamento, né? E a terceira opção seria o lance livre. O lance livre você aporta um dinheiro do seu bolso, né, onde a gente usa estratégias ali, olhando os últimos extratos do grupo, para poder fazer um lance mais assertivo e conseguir fazer a contemplação. Então são esses 3 tipos de formas de ser contemplado dentro do grupo do consórcio. Uhum. E como você já atua nisso há algum tempo, você tem uma carteira de pessoas e, pelo que eu entendi, o grupo que você representa, ele tem uma sistemática, né, aonde ele atende os dois públicos, o investidor que compra a carta e contempla ela para vender, e aquela outra pessoa que quer adquirir o bem e não tem tempo para esperar ou não quer esperar a contemplação. Então ele já entra querendo comprar uma carta contemplada, não é? E Sim. aí você faz a ponte entre essas duas pessoas. Então, digamos que eu fiz o investimento, contemplei a minha carta, e aí uma outra pessoa que quer adquirir o bem oferece um valor para comprar essa carta de mim. E na maioria das vezes essa operação ela tem um ganho financeiro ali, você tem um ágio sobre aquilo. Então, e aí eu pego esse ganho, eu posso fazer outros investimentos, ou eu também posso adquirir outras cartas e eu vou inflando o meu patrimônio dessa forma. Então, essa é a proposta. Isso, correto. Hoje o mercado de cartas contempladas vem crescendo muito, porque com os empréstimos, Os né, financiamentos estão cada vez cada mais vez mais escassos, né? isso. E aí, tipo assim, para quem se planeja, eu falo que quem se planeja sai na frente, né? Então, assim, sempre tem a pessoa ali que tem um valor guardado, né? Aí, de repente, né, como uma carta já contemplada, o cliente contemplou, a gente joga um ágio ali em cima para o cliente, a gente faz essa intermediação entre o cliente e o consumidor final, né? E aí, tipo, o cliente ele pode ter um lucro ali de 25 a 30% do valor de ágio em cima do valor do crédito total, tá? Então você recebe o que você pagou,
né, o que você investiu inicialmente na carta, mais o ágio de 25 a 30%. Então, assim, tem um lucro bem expressivo, perto de várias rendas fixas que tem por aí. Legal, legal. E sabe uma outra coisa que eu entendi também que o consórcio ele é uma vantagem muito grande, João? A gente, principalmente essa época que a gente está fazendo declarações, né, as declarações do imposto de renda, então a gente vê muito os financiamentos imobiliários, né, que a pessoa vai lá, compra uma casa, um apartamento e financia, faz um dos financiamentos imobiliários, seja lá qual for o banco, para começo de conversa, é um contrato de 30 anos, né? Então a pessoa fica ali pagando aquilo por 30 anos. 2, 3 imóveis. Exatamente. No final dá o valor de 3 imóveis e na maioria das vezes o que ele pagou não o imóvel não valorizou tudo aquilo, Sim. né? E é dolorido ver quando a gente vai colocar lá na aba de dívida e ônus a evolução do financiamento, que durante o ano a pessoa pagou lá 50, 60 mil reais de parcela, mas o saldo devedor diminuiu 2. Né? No consórcio a gente não tem isso, né? Primeiro porque é menor o prazo, né? E ali dentro daquela parcela você está pagando já uma parcela do capital e uma taxa de administração. Diferente do financiamento que você pega e joga aquilo na tabela price, né? Joga lá para 30 anos, você fica os primeiros 10 anos quase que só pagando juros e depois que o capital começa a reduzir. No consórcio não é assim, né? Não, na verdade o consórcio, falando uma diferença entre o financiamento e o consórcio, né? Hoje o consórcio são taxas de juros abusivas, né? A gente sabe que no mercado aí, principalmente nos dias de hoje, está bem difícil. Não tem IOF, né? E qual que é a diferença para o consórcio? O consórcio você só trabalha com uma taxa de administração sobre o valor do crédito total. Né? Então ali hoje tem administradoras que trabalham ali desde 15 até 27% do valor da taxa administrativa. Então é uma taxa só. Essa taxa ela não corre, como que posso dizer? Variações. Ela não tem variação, ela sempre vai trabalhar em cima disso. Logicamente que a taxa de administração ela vai trabalhar também em cima de prazo, né? Se você for pegar num prazo menor, a taxa vai ser menor. Se você for pegar num prazo maior, a taxa vai ser maior, né? Porque Mas ela é sobre o valor da parcela, né? isso, correto. E aí, né, como uma vantagem do consórcio também, da carta de crédito, seria, no caso de um crédito imobiliário, né, ele corre em cima de uma correção chamada INCC, né, que ela tem uma atualização anual na data do grupo, né, do aniversário do grupo. Essa taxa de INCC, ela serve para acompanhar a carta de crédito. Então, a sua carta de crédito ela nunca vai desvalorizar, ela sempre vai estar atual no mercado. Se você faz uma carta de 1 milhão hoje, e vamos supor que você foi contemplado daqui 12 meses, sofreu esse crédito, provavelmente sofreu do imóvel, sofreu uma alteração, né? Então, o crédito ele acompanha mediante essa taxa do INCC. Ajusta o capital, né, Isso. da carta e automaticamente tem um pequeno ajuste ali na parcela também, porque acompanha Acompanha com o base, crédito. porque o consórcio é uma formação de capital, né? Várias pessoas entram num grupo para formar o capital e aí, por isso que tem as contemplações, cada mês tem um tanto que contempla e vai lá no fundo, pega o dinheiro e Isso aí. continua formando, né? Então é uma forma também de cooperação mútua ali, né? O João, sabe uma outra coisa que eu gostei também? Quando a gente foi conversar com você, que nós fizemos os nossos investimentos lá com vocês também, tem uma questão de pagar meia parcela, né? Como que isso funciona? Isso, correto. Ó, hoje o consórcio ele oferece a tabela normal e a tabela meia parcela. A tabela meia parcela eu falo que para investidor aí é algo muito bom, porque você vai pagar 50% do valor da parcela até a contemplação. A partir de quando você é contemplado, você começa a pagar a parcela cheia. Ah, Logicamente, com a correção, né, dos meses que você pagou meia parcela, esse saldo devedor ele joga lá para o final e recalcula todo o valor da parcela. Só que o atrativo de quem quer comprar a carta para alavancar financeiramente, né, foi lá, fez uma carta de 100 mil. A partir de quando ele contemplou, né, ele já pode vender essa carta. Então, assim, o investimento dele é menor, né? E aí depois ele tem o ganho dele é entre de 25% a 30%. ou seja,
com o mesmo valor que faria o investimento em uma única carta, ele pode fazer Duas cartas, duas isso. cartas, porque se o objetivo ali for de fato a alavancagem, né, ou até mesmo repassar essa carta depois, ele ele duplica a capacidade de ganho dele sem que ele também tenha que se descapitalizar, né? Isso, pode estar investindo ali, vamos por, eu quero investir 500 mil. De vez de eu fazer uma carta de 500 mil, a gente usa uma estratégia de a gente fracionar essa carta, sei lá, 5 cartas de 100 mil, e aí conforme for contemplando, você já consegue ir trabalhando com esse próprio capital, né? Aumentando mais cartas. A gente fala assim que a gente é planejar para o futuro. Então, assim, a gente vai crescendo esse patrimônio. Sim, e aí é onde entra a sua expertise, né, João? Onde você vai dar pro. E esse é o diferencial do ecossistema, né? Que é quando você se. Porque consórcio você consegue contratar até pela internet, Sim. né? Mas essa assessoria, né? Esse pegar na mão do investidor que você faz, né? Você foi para Santa Catarina, fez vários cursos lá, a gente acompanha você lá no Instagram, tá vendo que você tá toda hora estudando, né, se desenvolvendo nisso, é um orgulho, inclusive, te conheço há tantos anos, e o grande diferencial é que você pega na mão da pessoa, do empresário, para, primeiro, entender o que ele está disposto a fazer, o que ele quer fazer, quais são os objetivos, mas não só ali na contratação, durante todo o processo você ajuda ele a tomar a melhor decisão e é aqui, exatamente aqui, que é quando eu falo sobre o ecossistema de soluções. Não é simplesmente oferecer um produto, mas é estar presente ali junto com o investidor, com o empresário, para auxiliá-lo na melhor tomada de decisão durante toda a trajetória, né? E você faz isso com maestria, é um orgulho. Sim, na verdade, o nosso acompanhamento hoje, eu falo assim que realmente é mês a mês. Uhum. Entrar em contato, eu falo assim, Marcos, ó, vamos trabalhar em cima dessa estratégia, tem algum lance para poder utilizar, caso, né? Eu falo assim, o lance livre seria algo ali para quem quer realmente já contemplar, tem urgência, né? Mas para quem tem tranquilidade, fala assim, ó, eu estou investindo, mas é para futuro isso aqui, né? Daqui a pouco eu vou ser contemplado, usei do lance embutido ali, consigo vender essa carta, então a gente faz todo esse acompanhamento, né? É diferente de várias outras administradoras que têm consultores e ali que eles Estão focados na venda na da venda. carta. Isso, eu já quero criar essa carteira, né? Já junto dos clientes do Serra, principalmente, a gente conseguir fazer uma carteira de clientes ali para a gente conseguir ter um acompanhamento e sempre ter esse cliente na nossa carteira. Certo. João, a gente tem na nossa carteira empresários de diversos segmentos, né? É um orgulho também para nós, porque a gente transita bem em todos, em todos os segmentos ali, e a gente acaba fazendo amigos, né? Os nossos clientes acabam virando nossos amigos, e isso é uma satisfação. E a gente sempre tem alguns feedbacks, né, de planos que as pessoas têm. Então, a gente tem alguns clientes, principalmente o pessoal os profissionais liberais, né? Médico, dentista, advogado, arquiteto, engenheiro, que eles têm alguma sazonalidade nas receitas, né? Que tem épocas do ano que o faturamento é melhor, tem épocas do ano que o faturamento é menor. E é essa época que o faturamento dá um up, que é a hora de fazer um lance diferenciado para contemplar um investimento desse, uma carta dessa, ganhar um pouco ali, faturar um pouco ali através do ágio em cima disso e melhorar, né? Então, se eu melhorei o meu faturamento, eu tive uma entrada melhor de grana ali, mas essa grana pode não ser suficiente para atingir os objetivos de investimento que eu quero. Mas se eu tiver uma boa assessoria, eu pego aquele pouco dinheiro que aumentou o meu faturamento, planejo nesse tipo de investimento e consigo ter um retorno maior. Né? Interessante esse ponto de vista. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, João, nós também temos alguns clientes que eles têm frotas, né, de carro, caminhão, para fazer entregas, etc. E a gente sabe que
as nossas estradas estão cada vez mais difíceis, mais sucateadas e sempre há necessidade de renovação da frota, né? Um veículo muito usado, muito rodado, acaba não performando dentro da empresa. Você também auxiliaria nesse planejamento através do consórcio para a renovação da frota das empresas? Sim, sim. Na verdade, a gente não trabalha somente com a parte de troca de frota ali, né? A gente também trabalha na parte do agronegócio, para quem quer comprar maquinário agrícola. Então, tudo entra nessa parte do automotor e pesados, né? Que seria caminhões e tal, ou Entendi. até mesmo frotas de carros. A gente faz todo um planejamento, né? Para poder a pessoa estar adquirindo quanto antes esses automotor, no caso, né? Ou Sim. pesados. Então a gente trabalha ali, faz uma análise, ou vai trocando por partes essa frota que ele já tem, né? Se já é alguém que já tem uma frota ou alguém que está precisando aumentar ainda mais essa frota, né? Então a gente faz todo um estudo, um planejamento mediante ao que ele vai ter inicialmente para estar investindo, para conseguir chegar, alcançar, né? Esse planejamento dele. E é exatamente aqui que eu volto a frisar sobre a importância de você ter uma contabilidade que te ajuda no 360 graus, né? Nós temos alguns casos de sucesso lá no escritório que a gente fez a assessoria da mudança da frota, né, ou da aquisição de algum bem, aonde a gente preparou a empresa no regime tributário adequado, e quando você adquire bens, né, para o seu imobilizado ou até mesmo para o seu estoque, em alguns casos você tem créditos tributários, né? Então, imagina só olha como que a gente pode maximizar o ganho do empresário. Ele, a gente planeja o crédito tributário que ele vai receber na entrada do bem 0 km ali, né? Que ele tem a nota fiscal da compra daquela máquina, daquele caminhão, daquele veículo. Então, ele já vai ter o crédito da entrada daquele bem, né, tributário, que ele pode muitas vezes até usar esse crédito ali até para ajudar na entrada do bem. Isso planejado com uma carta de crédito que ele já está pagando meia parcela ali para poder fazer a adesão, usa um pouco desse crédito para dar o lance, com o lance embutido, ele traz o bem para dentro da empresa, troca a frota, vai economizar, porque um veículo novo ele gera mais economia, né? Sim. Então, ele economiza na entrada, ele ganha crédito tributário através da nossa inteligência tributária lá dentro do escritório, dentro do Serra, e ainda a gente pode ajudar ele a fazer essa aquisição da forma mais adequada, aonde ele vai gastar o menos possível e não vai financiar ali por 30 anos, né? Ele vai ter uma carta de crédito num prazo menor, aonde ele vai estar realmente dentro da parcela pagando parte do capital, não só juros, né? Então, vai muito além simplesmente de uma aquisição, né, João? Sim. Hoje, na verdade, dentro do ramo do consórcio, a gente tem várias áreas, até bem, serviço, tem carta até para ouro hoje em dia, né? Então, eu falo, né? A gente tem que se planejar e buscar conhecimento, né? Vamos supor, igual você com a empresa aí, montando todo esse ecossistema onde eu posso auxiliar os seus clientes e a gente poder também trabalhar junto em certos pontos. Falar assim, ó, Marcos, ó, essa situação aqui, como que fica em relação a imposto, né, pro cliente e tal, mediante aos bens que ele vai estar adquirindo depois disso, né? Qual é a melhor forma de como a gente fazer isso? Então, assim, eu vejo hoje o consórcio como uma ferramenta muito boa para quem quer tanto o consumidor final, tanto para quem quer se planejar, até mesmo para uma aposentadoria ou para aumentar o seu patrimônio ali junto com a sua família ali, né? Uhum. Construir o seu patrimônio com a família Financeiro, né? Não só a financeiro. aquisição do bem, né? Sim, Mas quando a gente fala em aposentadoria, a gente assusta um pouco as pessoas, né, João? Porque a gente está entendendo que cada vez mais a gente não vai conseguir parar de trabalhar, porque nós não temos como mais depender simplesmente de um serviço previdenciário, né? Então, isso, inclusive, é muito presente fora do Brasil, né? Tem principalmente países como os Estados Unidos, as pessoas elas já sabem que elas têm que fazer um planejamento, né, com investimentos, porque não a previdência oficial ela malemar dá para subsistência, né? Então
isso é uma coisa que eu também trago sempre nas minhas mentorias, porque nós empresários, a gente vive do quê? Do resultado dos nossos negócios, né? E chega um momento na vida em que você vai ter que dar uma desacelerada no seu trabalho. E aí, como que fica? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões para a gente não ficar escravo do patrimônio que a gente construiu, né? Ter que continuar trabalhando para manter o patrimônio. E eu vejo que essa sua proposta de investimento, ela também pode ajudar a pessoa a fazer esse tipo de trabalho, né? Porque ela pode fazer isso de várias formas. Ela pode simplesmente construir um patrimônio financeiro e viver desses resultados, mas a possibilidade dela adquirir imóveis, né? E durante a vida produtiva dele, esse imóvel está alugado, a própria parcela do aluguel vai ajudar a pagar ali a parcela do consórcio. O consórcio, em média, é o quê? 10 anos de um imóvel? Dá 200. Tem administradora que trabalha até com 240 meses ali. Então, dependendo, daí vai até Depende uns do valor do 15. bem também. Isso. É todo um planejamento que você ajuda a pessoa a fazer para escolher a melhor proposta, né? Mas digamos ali que seja 10, 20 anos de pagamento de parcela. Durante esse período, o próprio imóvel vai se pagar, porque vamos, supondo que a ideia seja adquirir apartamentos para locação. E nesse período eu estou na fase produtiva, eu estou trabalhando, eu estou cuidando da empresa, eu estou cuidando dos negócios. Na medida em que esses consórcios vão sendo quitados, essa renda desses imóveis elas passam a ser líquida. Né? Elas entram dentro do fluxo, e aí é a hora que talvez eu já estou desacelerando um pouco, e aí eu tenho uma renda, né, que foi construída ao longo do período de 3, 4, 5 apartamentos. E aí, se você traz isso para dentro do Serra, com planejamento tributário, a gente constitui uma holding, por exemplo, para administrar esses bens, aí você não tem problema com a transferência patrimonial, não tem questões de herança para resolver, e além de tudo, ainda economiza na tributação dos aluguéis. Isso é ecossistema, né? Quando você olha o Protege. 360 da vida do empresário, né? Sim, com certeza. Inclusive teve até um cliente, né, que olha só a visão, na verdade, né? Ele tinha 1 milhão investido, e estava dando ali de retorno para ele de investimento ali 10 mil reais por mês. Ele queria comprar um imóvel no valor de 1 milhão, né? E o que ele queria fazer? Ele queria usar e comprar à vista. Mas eu falei assim, tá, pera lá, não é a melhor opção, tá? Às vezes a gente acha que está ganhando, né, não pagando juros, mas talvez ela está deixando de ganhar, né, na verdade. Então, assim, qual que eu falei para ele? Eu falei assim, olha, teria uma opção, né? Ah, então eu posso financiar. Eu falei assim, não, financiar também não é o caso, porque senão você vai acabar pagando 2, 3, 4 imóveis. Então, assim, o que seria ideal, né? A gente deixar esse 1 milhão ali investido, comprar uma carta de crédito, vamos supor que você pagou ali 40 meses, né? E aí foi contemplado, botou esse imóvel de 1 milhão, comprou um imóvel, comprou e botou para alugar, né? Tava ali tendo 6 mil reais no valor do aluguel. Então, assim, ele não se descapitalizou, ele manteve o seu ativo ali investido, né? Usando parte desses 10 mil para pagar a carta de crédito, e assim ele não se descapitalizou. Então, ele não deixou de ganhar, né? Se ele financiasse ou se ele comprasse à vista, ele ia perder dinheiro, né? O à vista ele ia trocar um bem por outro, né? Porque ali ele tá com dois ativos, daí 1 milhão, né, investido, mais o imóvel de 1 milhão sendo pago por boa parte do valor do capital que ele está investido. Legal, hein? Isso é muito interessante. Às vezes é uma visão que a gente tem que ter ali de fora, né, para poder trazer para o cliente, né, que às vezes ali na emoção de comprar um bem, né, o meu sonho é ter um imóvel de 1 milhão, vou ali e acabo não pensando, né, por isso que é a ideia do consultor, né, fala assim, tá, essa é minha dor, isso que eu quero, né, então tá, vamos ver quais são as melhores possibilidades para a gente trabalhar em cima do que você está querendo. Muito legal, muito legal. João, agradeço muito a sua disponibilidade de tempo para estar aqui falando conosco, ajudando a gente a conhecer melhor um pouco dessas possibilidades aí, né, que o mercado disponibiliza. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, as informações todas para o pessoal falar com você,
tá? Também. E aí eu já quero deixar um convite aqui para você. No segundo semestre a gente está planejando organizar alguns eventos, né? Com alguns clientes, e eu quero convidar você para estar presente conosco nesses eventos, para também poder apresentar para as pessoas, né? Porque agora o pessoal te conhece, né? Vai ver você, sabe que você faz parte do nosso ecossistema. Como que é o nome da sua empresa, João? Safira Invest. Safira Invest. Então o pessoal agora já conhece o João Reinheimer da Safira Invest e eu quero deixar uma chamada aqui para os nossos clientes. Olha, gente, não perca tempo, tá? Não fica batendo a cabeça buscando soluções. Vá direto à fonte. Quem chega primeiro, quem vai à fonte bebe água limpa, né? E esse é o papel do Serra, né? E é isso que nós construímos nessa nossa trajetória. Oferecer para os nossos clientes, dentro desse hub de soluções, acesso à água direto da fonte, à água limpa, que nós já percorremos todo o caminho ali da trilha para chegar nessa água limpa e agora nós só dizemos o caminho para você, nós indicamos. Então, assim, se o seu plano for alavancagem patrimonial, se você pretende ampliar a sua frota ou trocar a sua frota, ou se você tem questões pessoais da sua vida que você quer adquirir um bem, ou até mesmo melhorar a sua capacidade de investimento, a sua capacidade patrimonial, pensando inclusive numa renda extra que vai vir em algum momento ali, até mesmo para uma aposentadoria, não perca seu tempo. Entre em contato conosco, a gente faz a ponte para vocês chegarem até o João. Eu me coloco pessoalmente à disposição de todos vocês para participar com vocês da conversa, da reunião com o João, no intuito de trazer uma visão multidisciplinar, né? Então ele vai nos trazer a melhor solução de investimento, a gente casa tudo isso com a melhor solução tributária para que o seu resultado seja, como eu disse no começo do vídeo, né, a última linha da DRE seja bem produtiva, tá? Então, quero agradecer aí esse período que você teve aqui conosco, João. E se você tiver que dar uma mensagem final aí, faz uma chamada para os nossos clientes te procurarem, onde te acha, como que chega até você. Olha, para quem está pensando aí, na verdade, em investir, em criar um novo patrimônio ali, alavancar financeiramente, né? Existem várias outras estratégias que eu acabei não passando aqui, mas quem quiser saber mais informações, tem meu Instagram lá, João Reinheimer, e tem o da empresa também, Safira Invest, né? Ali eu vou poder estar passando alguns vídeos já que eu tenho ali sobre algumas estratégias que a gente consegue fazer para poder estar alavancando. Então, quem está pensando, ou entre em contato com o Marcos direto, que ele faz a nossa ponte aí, né? E queria agradecer também mais uma vez pelo convite, né? E posso tá agregando aí junto com os seus clientes também. Com certeza, João. Se você segue o João lá no Instagram, porque ele tem um conteúdo muito legal lá, tira muitas dúvidas, então segue o João, segue a Safira e se você quiser, faz contato também através do Serra que a gente faz a ponte entre vocês, tá bom? Obrigado, João. Obrigado, Marcos.